Oi, gente, bem-vindos ao Gonzaga em Movimento. Meu nome é Henrique Eu sou o Gustavo. e hoje a gente vai falar sobre literatura, como ela está presente na nossa sociedade, que está cada vez mais tecnológica. E hoje a gente vai entrevistar a professora Mariana Ravazza. Oi, Mari, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, guris, é um convite muito especial estar aqui com vocês, né, nessa mesa, nesse Gonzaga em Movimento. Eu sou uma amante de leitura, né? Eu sempre gosto, estou sempre com o Kindle e carregando livros. Então, é um prazer estar aqui falando sobre algo que eu amo, né? Que complementa ali a língua portuguesa, né? Para quem não sabe, eu sou professora dos guris aqui de língua portuguesa, tanto no Gonzaga quanto no Teorema. Então, é um prestígio para mim estar aqui conversando com eles novamente, com vocês também. A gente está muito feliz que tu está aqui. Tem bastante tempo que a gente quer te chamar. E para começar, a gente queria te perguntar sobre o porquê dos jovens de hoje em dia não lerem com tanta frequência como os de antigamente. Bom, eu acho que são vários fatores que influenciam, né, os jovens a não lerem. Por exemplo, essa mudança, né? A sociedade ela vai mudando conforme os anos vão passando e a tecnologia, quando ela entrou, ela já teve uma grande diferença em relação à leitura, mas principalmente em relação às inteligências artificiais, né? Mudou completamente a forma que o jovem lê ou muitas vezes não lê. Né? Ele se prende muito na linguagem não verbal, por exemplo, em imagens, e esquece do texto. Né? Então, acho que isso é um grande empecilho para o jovem não ler. É uma grande problemática. Sim. E, prof, qual é o impacto da leitura no desenvolvimento de um adolescente ou de uma criança? É bastante, é muito, né? Porque a leitura ela é um processo muito importante para o aprendizado, para todas as áreas, né, em todos os âmbitos escolares, enfim, vida social, acadêmica, porque a partir de uma interpretação, de uma leitura para fazer numa oratória, numa apresentação de trabalho, numa entrevista de emprego, até na própria universidade, né, a gente prepara vocês para isso, e a leitura, ela te abre muitas portas. Até mesmo o vocabulário. Um aluno que não lê, por exemplo, ele não tem repertório suficiente na redação. Ele não tem vocabulários adequados ou formais que a redação, por exemplo, que é muito importante para os vestibulares, te exige. Então, a leitura ela é muito importante, né? É um passo fundamental e que muitas vezes é esquecido. Leitura é tudo, né? É tudo. É arte, é cultura, é informação, Tudo. É tudo de necessário. Eu amo, eu amo. E a gente queria saber de todos os livros que tu já leu na tua vida, qual que tu mais te prendeu, assim, que tu mais gostou? Que mais me prendeu, deixa eu pensar. Eu acho que, assim, o que me vem na mente agora foi O Sol é para Todos, da Harper Lee. Foi um livro que eu li em 2 dias. Meu Deus. Juro, foi muito rápido, assim. É um livro contemporâneo e ele é narrado por uma menina de 6, 7 anos por aí, agora não lembro exato, mas ela é bem criança. E ela narra, ela vai para uma cidade que é constituída por negros. E nessa cidade, o pai dela, ele é advogado. E eles vão para essa cidade porque o pai vai trabalhar num caso. E esse caso, um homem negro foi acusado de abusar, né, de uma menina de uma família branca, e ele vai defender este homem que é acusado. E aí, então, é bem interessante como o livro ele desenrola, né? Como o pai ali, ele defende esse falso, né, já dando um spoiler, ele é um falso agressor, e é muito interessante os preconceitos da época, porque nos meados ali 1980, 90, e é bem interessante, eu acho, da gente discutir, da gente ler sobre, né? Porque são temas, embora anos 80, 90, é algo muito atual. Então, acho que foi o livro que mais me prendeu, assim, eu li em 2 dias, e é um livro relativamente extenso, e eu li na versão em quadrinhos,
né? A gente acha que para ler clássicos a gente tem que ler sempre a prosa e não necessariamente a gente precisa sempre ler a prosa. Então foi muito interessante essa versão em quadrinhos. Foi leve e ao mesmo tempo foi pesado, né? Porque teve um momento ali judicial, né? Do julgamento ali do homem, mas foi um livro que me marcou. Eu li em 2 dias e eu aconselho muito, muito mesmo, uma boa leitura. Aproveitando também essa parte de leitura, assim, qual o teu livro favorito e até o teu gênero textual favorito? Ai, uma pergunta difícil essa, porque eu gosto muito de vários gêneros e eu tenho vários livros favoritos, assim, é que nem escolher uma música. Qual a tua música favorita? Não sei te dizer, porque eu sou de épocas, né? Daqui a pouco eu leio daqui a um momento eu já tenho um outro favorito. Então, eu falo hoje, mas pode ser que amanhã seja um outro. Mas o meu gênero favorito no momento, eu acredito que seja, né, porque eu posso mudar daqui a pouquinho, crônica. Eu gosto de crônica porque é um texto mais curto, fala sobre o dia a dia, a gente consegue se enxergar nos textos, né, na crônica. Então, eu acho que nesse momento o gênero é a crônica. E o livro que mais me marcou, assim, um dos meus livros favoritos, como eu disse para vocês, não é uma crônica, né? Então tem isso. O que eu mais gosto hoje é crônica, mas o livro que eu mais gostei ultimamente de ler foi o livro A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. É sensacional. É um livro curto, assim, dá para fazer rapidinho. E o enredo é muito legal, vai virar filme agora, no ano que vem. Final desse ano, começo do ano que vem. E é um livro que fala de um menino que perde a mãe, né? A mãe está muito doente, perde a mãe. E ela, antes de morrer, deixa para ele o endereço do pai, que abandonou eles. Então ele vai a pé, porque ele é muito, né, tem poucas condições, ele vai a pé até outra cidade encontrar o pai. Quando ele chega lá, o pai ele não encontra o pai, ele encontra a avó não quer saber dele. E estava à noite, ele não tinha o que comer, né? Estava ali passando necessidades. E ele foi para um campo, não estava sem rumo, parou num campo e tinha uma cabeça de um santo. Que nessa cidade, e é real essa cidade, depois eu fui pesquisar e realmente existe no Ceará, uma cidade em que iam construir tipo um Cristo Redentor, só que seria uma imagem do... Como é que é o nome do santo casamenteiro? É o... Santo Antônio? Santo Antônio. Iam construir uma estátua enorme, que nem o Cristo, só que o Santo Antônio. E aí não constroem, depois conta no livro, eu não vou contar para vocês, e não constroem, deixam atiradas na cidade partes dessa grande estátua. E aí tem uma parte da cabeça que fica solta e ele entra dentro dessa cabeça e fica ali, né, foi passar o temporal à noite e no outro dia ele encontra uma pessoa lá e ele começa a saber algumas coisas sobre a cidade por estar morando naquela cabeça do santo. Então é um livro muito legal, o desfecho é sensacional, o plot twist é maravilhoso. Eu li muito rápido também, porque me prendeu muito. Então, é um livro que eu recomendo bastante. Vocês vão gostar. Eu até ia te perguntar se ia ter um filme, porque eu tinha visto alguma coisa no Instagram, eu acho. Vai sair um filme agora, entre final do ano e começo do ano que vem. Estou bem ansiosa. Eu adoro ler livros e depois acompanhar. Eu acho que é legal isso, né? E a gente queria saber se a literatura brasileira recebe o valor que ela tinha que receber. Infelizmente, não. Eu gostaria muito que sim, mas não. Quando eu estava no ensino médio, eu lembro que não só no ensino médio, né, mas no fundamental também, eu lembro que a minha escola, ela valorizava muito a literatura brasileira. Então, todos os bimestres, né, trimestres, a gente trabalhava sobre autores brasileiros. E quando eu converso, por exemplo, com algumas outras colegas minhas da minha área, e a gente troca, né, essa questão de que autores tu gosta, vamos indicar, quem sabe para os alunos uma literatura brasileira. E eu vejo que, no geral, assim, as pessoas não leem literatura brasileira, não gostam, não apreciam, ou nunca tiveram contato também, né? E eu vejo que isso a gente tem, né? O brasileiro, ele tem uma síndrome de impostor, de sempre valorizar o estrangeiro, de valorizar, por exemplo, o estrangeirismo mesmo, que a gente trabalha na língua portuguesa, valorizar palavras estrangeiras e não valorizar as nossas.
Isso acontece também com as obras literárias. Tem tantas obras maravilhosas, e já puxando para quais obras, né? Eu indicaria dos clássicos. Bom, já começando de primeira ali a Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu adoro Dom Casmurro. Sensacional. Eu amo Dom Casmurro. Pra mim, Machado de Assis é o melhor que tem. Eu amo Machado de Assis. Eu gosto também do Cortiço. Eu adoro. É muito legal. Cortiço é muito legal. Eu li no ensino médio também. A gente leu no 7º. Que legal. A gente fez uma peça. A gente teve Muito legal. o teatro, o colégio fez um incentivo à literatura e eram 4 livros. Aí o nosso foi o Cortiço e cada livro tinha que fazer uma peça. Muito sobre o legal, livro. muito legal. Isso mostra que a escola valoriza a literatura brasileira, né? E é isso, a gente não vê isso nas outras escolas, por exemplo. E aqui a gente consegue sentir isso, né? Que valoriza, por exemplo, as 4 obras eram brasileiras? Todas. Todas? Ah, que legal. Então A é escola isso, né? valoriza muito o Brasil. Ah, que legal. Isso é muito importante. Então, não, eu acho que não, no geral, as pessoas não leem literatura brasileira. Ela não tem o espaço que deveria, né? E aproveitando aquilo que tu falou dos quadrinhos, a gente leu na versão de quadrinhos. Qual? O Cortiço. Cortiço. Ah, que legal. Todos eram quadrinhos. Legal, vocês gostaram? Aham, era bem legal. Até também um pouco para facilitar também o colégio escolheu em quadrinhos. Muito Eu legal. fiz o João Romão e ele fez o Jerônimo. Ai, meu Deus. Eu adoro esse livro, adoro. É muito bom. E já aproveitando, quais são os autores brasileiros mais relevantes, assim? Essa pergunta é difícil também, porque são vários, né? Cada um com uma temática, uma época. Mas, deixa eu pensar. Bom, já falamos em Machado, né? Atemporal. José de Alencar, amo. Euclides da Cunha também, eu acho que é muito interessante. Clarice Lispector, né? Uma Adoro mulher, Clarice Lispector. adoro. Eu acho que ela tem uns desvaneios muito bons, que ao mesmo tempo, embora também já, né, já tenha falecido há um tempo, tenha publicado há um tempo, é muito atual. Né? Laços de Família, sensacional. A Hora da Estrela, eu sou apaixonada por Clarice. Deixa eu pensar mais um outro brasileiro. Eu vou pensar em outro, mas nesse momento, assim, eu acho que é isso. É Pra que são mim, vários. Tem o Rafael Montes também. Rafael Montes, é Eu adoro Rafael verdade. Montes. Tem uma série no Globoplay, né? Dias Perfeitos. Aham. Que até já foi citado aqui no podcast. É um bom repertório, né? Eu li Dias Perfeitos, até a indicação É, eu tua, que te né, da indiquei. aula. Isso mesmo, eu gosto muito de entrar em aula e às vezes eu vejo os alunos lendo e eu gosto de perguntar, o que tu tá lendo? Né? É bom, vale a pena, né? Porque até para conhecer os próprios alunos, né? Porque isso é muito importante a gente falar. A gente não precisa gostar de todas as leituras, né? Pode ser que o livro que eu goste, tu não goste, e tá tudo bem. A gente tem que se encontrar qual é o gênero que eu gosto. Eu gosto de drama, eu gosto de romance, eu gosto de suspense, né? O Rafael Montes. Então é isso, se encontrar dentro da leitura, porque a gente já sabe que ela é muito importante. Então, se encontrar, né? Eu acho até também que isso de dividir as informações dos livros que gosta sempre é melhor pra gente, porque às vezes ajuda mais numa área ou traz mais informações para fazer um ampliamento de vocabulário, de repertórios. É sempre muito bom ter diversos conhecimentos sobre as áreas, né? Perfeito, perfeito. E quais livros tu acha que já marcaram o século XXI? Livros que já marcaram o século XXI, deixa eu pensar. Tem um que eu gosto muito, tá? Que ele foi proibido numa época, né? Ele foi censurado, mas ele é muito bom porque ele é muito atual, né? Eu já tive o prazer de conversar com o autor, né? Ano passado. E o livro é... como é que é o nome? É do Jefferson Tenório. Vou pensar. Acho até que tu comentou com a gente na aula. Que tu tinha ido. Foi no Parque Una, não? Esse foi outro. Ah, tá, Esse era um foi de esse, poesia. isso. Eu vou lembrar agora do livro, tá? Do nome. Mas é um livro em que ele conta a vida. Ele é porto-alegrense, ele é gaúcho, né? Então, e ele fala, né? Na segunda pessoa do singular ali, então,
como que é viver em Porto Alegre, sendo negro, e como que ele é professor de literatura, redação, português, e ele é assassinado. É um dia de chuva, e ele tá com um guarda-chuva, e a polícia, né, passa por ele, num bairro mais pobre de Porto Alegre, passa por ele, vê ele com um guarda-chuva e acaba atirando nele, achando que ele estava com uma arma. E era apenas um guarda-chuva, ele era um professor, estava com uma pasta cheia de livros. Então, e aí quem narra essa história, quem conta a história do pai que foi assassinado, é o filho. E é muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo ele fala sobre a sobrecarga dos professores, fala sobre a educação, fala sobre como é ser um homem que sofre racismo em Porto Alegre, então, muito próximo da gente, a gente consegue se ver ali, né, ver que isso é algo muito atual e que é algo que precisa ser discutido, tanto que foi até censurado, né, que as pessoas não querem discutir sobre isso, só que agora eu não consigo me lembrar o nome do livro, mas eu vou lembrar, até o final eu vou lembrar. Tá. Mas é muito Só bom. uma coisa que eu queria falar, que tu falou da Clarice Lispector, e recentemente eu li A Hora da Estrela. Ai, eu amo a Hora da E aí eu Estrela. fiquei pensando como é que ela pensou na construção da personagem, porque é muito profundo e ela consegue falar várias coisas. Sim, é muito profundo aquele personagem, a Macabeia. Eu amo, e ela traz marcas mostrando como a globalização, né? Como na época que ela escreveu não tinha internet, por exemplo, mas tinha o telefone. E trocando o telefone, a gente pode colocar o celular, a internet, né? As inteligências artificiais. E como esse livro é tão atual. Como ela trouxe uma profundidade para a Macabeia que, assim, eu acho um dos marcos também. Por isso que é difícil a gente escolher qual é um livro que marcou o século XXI. É muito difícil. Esse do Jefferson é um marco também, mas, ao mesmo tempo, tem tantos, né? É difícil cravar. E, assim, pode ser para mim um marco, mas pode ser um outro para ti. Então, um livro ele é muito subjetivo, mas para mim esse é sensacional, assim. Até o final eu vou descobrir o nome. Eu não consigo me lembrar agora. Eu acho, até voltando no assunto das escolas, como tu acha que as escolas podem fazer uma influência ou até aumentar o incentivo ao hábito da leitura? Eu acho que, como vocês falaram, né, essa questão de conhecer o aluno. Por exemplo, os professores, né, perguntar, o que tu tá lendo? Quando a gente encontra, terminou a prova, o aluno vai ler um livro, né, esperando aquele tempinho ali até os outros terminarem. O que tu tá lendo? O que tu gosta de ler? Até para incentivar. Eu acho que também um outro caminho que a gente está já elaborando, né, um spoiler para vocês aí que estão acompanhando e para vocês também. A escola ela já está pensando num projeto de criar um clube do livro com a nossa cara, com a cara dos jovens, né, dos alunos, o que eles gostam de ler, trazer autores, que isso já foi também em outros anos, né, ler um livro e trazer os autores para conversar com os alunos. Então acho que isso é muito legal, porque o livro, a internet, né, a gente segue os influenciadores, por exemplo, e a gente parece que está muito próximo deles, mas o livro não. Parece que, por exemplo, o Jefferson Tenório, eu li 2 livros dele e parece que ele é tão distante de mim. Não, ele é muito próximo. Então, trazer os autores, trazer essa conversa do aluno com o autor é sensacional. Eu acho que é uma ideia muito boa e incentiva os alunos também a ler, a pesquisar, a querer perguntar também para o autor. Então, acho que isso é muito interessante. Acho que é uma forma de incentivar a leitura, né? E ver os professores também lendo. Acho que isso é legal também, né? Não só a gente da área, por exemplo, da literatura, da língua portuguesa, da redação, mas de outras áreas, matemática, né? A leitura não é só para a minha área, não é só para a história, não é só para a geografia, mas todas elas, né? Alguém da biologia, o que o professor de biologia gosta de ler? A gente já parou para pensar? O que o professor de filosofia gosta de ler? Né? Então, acho que isso também é interessante, é o papel do professor também, que incentivar vocês, né? Então, Eu gostei da ideia do Clube do Livro. eu acho muito legal. O que tu Faz achou, muito Gustavo? tempo. Eu adorei, acho que tipo vai agregar bastante até no que a gente falou, para incentivar todo mundo a ler. Tu já tinha essa vontade antes. Há muito tempo. É. Minha mãe faz parte de um Clube do Livro. Que legal. Que legal. E ela gosta?
Adoro. Ai, é muito bom. Ela tá sempre lendo um monte de livro, eu adoro. E é bom, eu sinto isso também, essa questão de quando eu leio um livro, eu quero que todo mundo leia. Eu também. Pra gente poder discutir, porque eu quero conversar. É que nem ver uma novela, ver um filme. Eu quero que todo mundo assista, porque eu quero conversar com as pessoas, né? Sobre, então, acho que ter um clube do livro da escola, eu acho que é uma ideia muito legal, uma ideia totalmente diferenciada, né? Porque a gente não vê as escolas promovendo isso. E eu acho que incentiva muito a ter, né? A largar um pouco o celular, e a ter esse hábito, né? Em casa, uns minutinhos que seja em casa, já é melhor do que não ter a leitura. E seria um diferencial pra escola também, Seria um né? diferencial. E atrai muito mais E, gente. Com certeza. E também, se a gente para analisar, né, alguns clubes dos livros, eles pegam, tipo assim, por exemplo, na semana vai ser o livro tal e cada um traz a sua opinião, o que achou de mais importante. Exato. Perfeito. Sempre também para focar no que cada um gosta mais também, né? Exato. Até porque tem várias interpretações, né? Eu tive agora, ano passado, foi, até comentei com vocês, um café com uma autora que ela era de poesias. E a poesia ela é muito subjetiva, ao mesmo tempo que eu tenho uma interpretação, tu tem outra, tu tem outra. E essa troca foi muito legal, porque eu tinha uma visão sobre uma coisa, e aí uma outra pessoa tinha uma outra, e eu ficava, meu Deus, não tinha pensado nisso. Então, ter essas rodas de conversa, ter os clubes de leitura é muito bom, porque a gente tem um ponto de vista e com outras pessoas a gente tem outros, né? Então, acho que isso é muito legal, essa troca é muito boa, bem benéfica. Não só para leitura, para diálogos, vocabulário, mas também para repertório, né? Vocês estão no ensino médio, a gente prepara vocês para a redação, por exemplo, e a gente sabe o quão importante é ter um repertório. Agora tudo que a gente faz vira repertório, Tudo, praticamente. tudo. Ver um filme com os pais, com o namorado, com a amiga, né? Escutar uma música no carro, vira repertório. Então, por que não um livro, né? Então, eu acho que tem tudo para dar certo. E agora, um livro final, assim, que tu recomenda pra todo mundo, já que tu falou de recomendar tudo, né? E o porquê? Tá. Eu vou recomendar já falando sobre vestibulares, né? É uma leitura obrigatória da URGS, desse ano, de 2026. É um livro muito bom. Eu acho que eu não tinha recomendado ainda nenhuma sobre crônicas, que eu disse pra vocês que acho que é um dos gêneros que eu mais gosto, que é Em Que Mundo Tu Vive? Bem coloquial, assim. Em que mundo tu vive? A gente, né? Às vezes a gente escuta, a minha mãe às vezes fala, ai, mas que mundo tu vive? Acorda! Então, bem coloquial. Ele é um autor gaúcho também. E é um livro de crônicas. Então, o que eu faço às vezes, né? Na correria, a gente acaba não conseguindo ler, por exemplo, uma narrativa tão longa. Então, o que eu gosto? Por que eu gosto da crônica? Porque é um livro, é uma história curta, rápida, que eu consigo me identificar, né? Eu consigo ver, visualizar ali algumas situações e faz críticas, né? Levanta reflexões em algumas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, Em Que Mundo Tu Vives, do José Falero. Leitura obrigatória da URGS. É muito bom. Tem uma das crônicas ali, ele fala sobre o final do ano, que a gente deseja para as pessoas, né? Ah, boas festas, feliz ano novo. E ele faz uma crítica sobre o feliz ano novo, que a gente replica o tempo inteiro e às vezes a gente não se dá conta. E ele faz uma crítica, parar para feliz ano novo, né? Boas festas. Tá, mas e a pessoa que não tem uma ceia? E a pessoa que tá dormindo na rua? E a pessoa que passa fome? Então ele traz ele mexe na ferida, sabe? E eu acho que é um livro que eu indico, muito bom. Ele é bem coloquial, mas eu acho que isso faz a gente se encontrar nele, a gente se ver nele, né? Não ter aquelas palavras mais robustas, da gente ter que pesquisar, enfim. Então, acho que é um livro que eu indico. Antes de começar, tu já tinha me dito que adorava livro com crítica social, né? Eu amo. Eu gosto também. Eu acho que são os melhores, até porque faz a gente refletir no contexto que a gente vive, tipo, num contexto atual, ou no que é que acontece na sociedade, que muitas vezes a gente não liga ou não dá bola. Eu acho que são, tipo, os mais importantes para trazer essa realidade pra gente. Perfeito. Porque a gente vive muito na correria, né? Ai, faz isso, faz aquilo, faz isso. Vai em casa, come, dorme, pum, acabou. E a gente faz essas coisas muito no automático.
A gente não pensa, a gente não para, por exemplo, tá, mas será que de fato aquele morador queria estar ali? Então esse livro ele mexe muito nas feridas, sabe? Em coisas que às vezes a gente só passa despercebido ou finge que não vê, né? Então acho que esse livro ele é muito bom e eu gosto muito, né? Tava comentando com vocês, eu gosto muito de livros que façam a gente pensar. Não que eu não goste de livros, por exemplo, de romance, de suspense, não. Eu gosto também, mas eu gosto desse que faz a gente refletir, pra gente sair um pouco da caixinha, pra gente não sair um pouco da bolha e ver que a nossa realidade não é a de todos. Então eu acho isso muito importante, sabe? Também aproveitando que eu vi, tu trouxe teu Kindle hoje, né? Sim, aham. E assim, o que tu acha que mais muda do Kindle para um livro físico? Ou tu acha que é mais prático, que é mais fácil? Como que tu lida com ele? Bom, eu acho, assim, eu acredito, na verdade, que o Kindle ele facilita a minha rotina, por exemplo. Eu jamais conseguiria andar com esse monte de livros na minha bolsa, né? Sim. Porque são muitos, é pesado. Então, na minha rotina, imagina, ele não pesa nem 1 quilo, né? Muito menos. Então, eu tenho vários livros aqui, né? Então, eles estão compactos aqui dentro. Eu consigo ter acesso a vários. Por exemplo, peguei um fragmento aqui, vou ler, tá, mas aí agora eu vou para outra turma, vou ler uma outra parte. Então eu acho que o Kindle ele facilita. Claro que o prestígio de folhear, né, do cheiro do livro que a gente fala, de marcar, eu adoro grifar livro, colocar post-it, escrever. Tem gente que não gosta muito. Eu não gosto muito. Ah, eu amo. Eu amo livro com bastante anotação e eu questiono muito, converso com o autor. Isso o Kindle ele não te possibilita, mas ele te possibilita, por exemplo, fazer marcações, né? Eu sempre marco muito o que eu tô lendo, até para voltar depois para pensar de novo. Ah, por que eu marquei isso? Ler de novo, pensar ver com outro olhar. Então acho que o Kindle ele te possibilita carregar vários livros, né? Para dormir, por exemplo. Antes de dormir eu sempre gosto de fazer um ritual, assim, desligar o celular, ligar uma luz mais baixa, acender uma velinha e pegar o meu Kindle e ler. Então, isso eu não conseguiria fazer, por exemplo, num livro, porque forçaria a minha visão. No Kindle eu já tenho essa luz que imita a real, né? Assim como na praia suja, pode molhar. E o Kindle, ele é diferente da luz do celular. Então, eu não tenho aquele reflexo do sol que, por exemplo, o celular a gente tem que ficar fazendo assim, né? Então, eu acho que o Kindle, muitas vezes... Acho que muitas vezes não. Acho que eu leio muito mais no Kindle do que nos livros no físico. Até porque também a gente encontra PDF de forma gratuita. O valor ele é bem menor, né, no Kindle. Então, eu acho que é uma forma também de incentivar, né? Então, eu acho que é muito pertinente. Eu amo. Tô sempre com o meu, você sabe. Em aula, sempre abro e leio um pouco de algum fragmento de um livro. Então, acho que o Kindle ele possibilita algumas coisas que por exemplo, o físico não. E também até a praticidade dele, se tu precisa carregar para algum lugar, é até menor do que, por exemplo, algum livro de 500 páginas, por Sim, exemplo. É exato. um espaço que tu ocupa que é bem menor. Bem menor e menos peso também, né? Então, eu acho isso muito bom. Claro que tem os prós e contras. Tem esse que te possibilita e o que não te possibilita outras coisas. Só para finalizar, eu acho que a gente podia mostrar um pouco desses livros que a gente selecionou. Tem Cartas Chilenas, da Marília de Dirceu. Contos Gauchescos, Algumas dicas de leitura, né, dos clássicos. Quincas Borba, Flores de Cabul, O Cortiço O famoso cortiço que fizemos a peça. e Viventes das Alagoas. Todos esses a gente pegou na biblioteca da escola, que é muito completa. Os livros, eles são muito bons e a gente Vale a queria leitura. Vale, mostrar né? um pouco E é uma sobre indicação a cultura da também escola. muito boa. Porque, tipo, a escola trouxe alguns livros muito atuais, tipo, em contexto, mas também, tipo, são livros que, se a gente parar pra analisar, não foram escritos hoje em dia. Foram, tipo, por exemplo, da década passada, e igual, são temas importantes a serem discutidos. Sim, Graciliano Ramos, por exemplo, vários alunos que tiraram 1000 na redação citaram Graciliano. Então, poxa,
né? Então, a biblioteca está oferecendo isso. Por que não ir atrás? Por que não ler? Por que não dar uma chance? Né? Então, é muito válido ir à biblioteca ou, por exemplo, também ir atrás, né, de um Kindle, de uma forma remota. O importante é que a gente tenha esse contato com a leitura, né? Tanto o físico quanto o online ali, né? Então, acho que o que vale é ler, ter esse acesso. Acho que é importante. Foi isso, prof. Muito Muito obrigado. obrigado Eu que pela agradeço. presença. Foi muito legal conversar com você sobre uma paixão minha e de vocês também, É. né? Obrigada por isso. Bom, gente, foi isso. Obrigado por assistirem. Deem like, comentem, compartilhem com todo mundo. E fiquem atentos que a gente vai postar outros episódios com o Zaga em Movimento. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.